A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidas para trazer mais uma vez a palavra do Senhor a cada um de vocês. Irmãos, o tema de hoje é se preparando em Deus. E eu queria deixar em Gênesis 6, do 13 ao 22. Se caso você quiser abrir a palavra, fica à vontade. Se não acompanhar no vídeo, fica à vontade, irmãos. Gênesis 6, do 13 ao 22, Deus fala assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 covados o comprimento da arca, e de 50 covados a sua largura, e de 30 covados a sua altura. Farás na arca uma janela de um covado e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares abaixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, e de toda a carne, 2 de cada espécie fará entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Assim, eu queria, irmãos, trazer Gênesis para a gente entender o começo, né? É muito conhecido Gênesis, mas a gente às vezes não presta atenção na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, cada dia ela se renova, né? E eu trouxe Gênesis porque, irmãos, Noé, ele ouviu a Deus, ele se preparou, ele não só obedeceu ao Senhor, mas ele se preparou, porque Deus, ele chegou a Noé e falou que o propósito que ele ia fazer com a terra, acabar com tudo, mas ele ia salvar Noé. Então, Noé, o que ele fez? Ele obedeceu ao Senhor, ele ouviu, ficou atento à voz do Senhor, ele se preparou para esse dilúvio. Então, irmãos, por isso que eu trouxe esse tema, a gente trouxe, que o se preparar em Deus não é simplesmente se preparar para a salvação. Nós temos que se preparar a nossa vida diante de Deus. Não só, eu tô fazendo isso, eu vou ser salvo. Não, a gente tem que ter a nossa vida em preparação todos os dias. Por isso, eu trouxe Gênesis. Agora, irmãos, vamos para Mateus. Mateus 24, do 42 ao 44. Ele fala assim, Mateus: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a hora da noite, o ladrão viria. Ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então, irmãos, além da gente estar falando da preparação em Deus, da gente estar atento à voz do Senhor, a gente tem que entender que Jesus, ele vai voltar. Você querendo ou não querendo, irmãos, Jesus vai voltar. E a sua vida tem que estar em preparo todos os dias. Não só você falar, eu fiz isso, vou ser salvo. A gente tem que está preocupado em nos preparar para estar com Cristo, para o nosso nome estar escrito no livro da vida. Esse é o nosso, irmão, isso é o que importa nessa terra, da nossa vida, é a gente estar em preparação a cada dia diante de Deus, uma vida com Deus. Também em 2 Tessalonicenses, versículo 2, 1 ao 4, fala assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, que por palavra, que por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo.
Por isso, irmãos, a gente tem que entender que a nossa preparação tem que estar em Cristo todos os dias, porque a gente não sabe a hora que Jesus vai voltar. A gente não sabe, irmãos. Por isso que nós temos que estar preparados. Nossa vida tem que estar pensando na glória, em se encontrar com Cristo, e o nosso nome está no livro da vida. Isso é o que a gente tem que estar preocupado nesse mundo. Agora o 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, irmãos, nós temos que estar preparados para a gente analisar o que está acontecendo no mundo. Muitas coisas, irmãos, vai fazer a gente falar, nossa, será que é Deus? Por isso Deus está deixando avisado aqui, ó. A gente tem que prestar atenção, porque tudo isso aqui são falsos profetas. A gente tem que estar atento e preparados para a volta de Jesus, para estar com Cristo. Mateus 24, 36 ao 39 agora. Diz assim, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Porque Noé, ele se preparou. E, irmãos, aqui não vai ser diferente, ó, em 39, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim será, irmãos, também a volta de Cristo. Vai pegar muita gente de surpresa. Mas por que de surpresa? Porque as pessoas não estão se importando mais, não estão se preparando. Irmãos, as pessoas têm preguiça de ler a palavra, elas têm preguiça de ouvir a voz do Senhor. O que a gente vê hoje em dia? Elas atrás de pessoas, atrás de líderes, ao invés delas pararem e realmente ver aonde Deus está falando com elas. Por isso, irmãos, que vai ser surpresa para muitas pessoas. Muitas pessoas acharão que estarão com o nome escrito no livro da vida e vai chegar naquele dia e não vai estar. Por causa da vida em que leva. Porque o Senhor ele conhece o nosso coração, irmãos. Por isso, se prepara. Porque realmente a volta de Cristo está próxima. A gente já está vendo muitas coisas se cumprindo da palavra do Senhor a cada dia. E isso é um aviso para os cristãos. E Hebreus, queria deixar também Hebreus 9, 27 e 28. Diz assim, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Porque depois, irmãos, que morre, já disse em outros vídeos, é você e Deus, acabou. Você e Deus no juízo final. 28. E assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, que não são todos, é de muitos, aparecerá a segunda vez, que é a volta de Cristo, sem pecado aos que o esperam para a salvação. É aí que tá, irmãos. Ó, Deus ele deixa claro, aos que esperam para a salvação, os que se preparam para estar com Cristo. Por isso, irmãos, você tem que ter certeza da sua salvação. Como ter certeza da salvação? A sua vida tem que estar diante de Deus todos os dias. Não a vida do fulano, não o jeito que o fulano anda, o que o fulano fala, como o fulano faz. É você e Deus. Depois que você morrer, é você e Deus. Você tem que ter uma intimidade com Cristo. Você tem que entender que, irmãos, nós temos que estar preocupados com a glória, estar com Cristo. Esse é o ponto. Por isso, nós temos que focar a nossa vida em Jesus, nos preparar para buscar ao Senhor uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida de atenção ao Senhor. Assim como Noé, ele ouviu a Deus, ele obedeceu, ele se preparou. Porque Deus, ele avisa antes de fazer qualquer coisa, Deus, ele sempre avisa os que são deles. O Senhor avisa. Então, o Senhor está avisando a cada um de nós a cada dia, irmãos, para que nós venhamos nos preparar para nos encontrar com Ele. Porque o Senhor vai vir buscar os que estão esperando pela salvação, os que estão preparados para isso. Amém? Agora eu vou passar para minha irmã. Oi, tudo bem, irmãos? Com a paz do Senhor. Hoje eu vou deixar com vocês o livro de Deuteronômio. É curto, o livro é o 34, o versículo é do 9 ao 12, que fala: Josué, o filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante de todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, Faraó,
e a todos os seus oficiais da toda a terra, de toda a sua terra, e no tocante de todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Então, irmãos, eu quis deixar esse pedacinho para falar sobre o chamado de Josué, né? Como ele se preparou na presença do Senhor para estar assumindo esse chamado na vida dele, né? Então, Deus ele nos chama para que venhamos a estar preparados para tudo aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida e para realizar as coisas através de nós, para que venhamos acrescentar no reino dos céus, que venhamos estar preparados para a vinda do Senhor e levar o seu evangelho para todas as pessoas. Porque o Espírito do Senhor estava em Moisés. E quando ele bota a mão em Josué, porque ele seria o sucessor dele, o próximo, né? Quando vocês tiverem interesse, vocês vão ler ali Gênesis, todo o livro ali da história de Israel e tudo mais, do chamado do Senhor para o seu povo Israel, através de Abraão e tal. Vocês vão poder estar lendo a história de Moisés, né? Que foi um grande líder que libertou o povo, né? Que através dele Deus libertou o seu povo do jugo, né? Do Egito. E o Espírito do Senhor, ele estava com Moisés. Deus falava com Moisés face a face. Eles tinham uma intimidade muito grande. Pela busca, né? Pela entrega de Moisés à causa do Senhor Jesus Cristo, né? E quando ele está quase para morrer, ele passa essa bênção do Senhor para a vida de Josué. E aqui fala, né, que Josué estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto a mão sobre a vida de Josué. Eu também queria deixar para vocês o livro de Josué, capítulo 1, versículo do 1 ao 9. Fala sobre o chamado de Josué e o prefácio tá: Deus fala a Josué e anima-o. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, o filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa até o Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, todas as terras dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi a dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedidos, por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, de dia e de noite, para que tenhas cuidado a fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, irmãos? Então aqui nós vemos o que Deus falou, que o Senhor falou para Josué, para ele não temer. Só que também Deus falou para que ele viesse a se preparar, como ele já vinha se preparando, né, vendo Moisés, né, a intimidade que Moisés tinha com Deus. Deus fala isso para ele: eu vou ser com você, mas não cesse de falar desse livro, não cesse de falar do evangelho do Senhor, não cesse de falar das minhas maravilhas para esse povo. Não cesse de ler, de meditar. Medita nas minhas palavras, medita no que eu trouxe para você, de dia e de noite, porque se você não desviar da minha palavra, a palavra é quem? É Cristo. Se você não desviar de mim,
tudo vai dar certo com você. Eu vou cumprir as coisas que eu falei que ia cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas nós temos que querer isso para nossa vida. Nós temos que ter um comprometimento com o Senhor. Para que o Senhor possa agir através de nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. Porque Deus, ele é um Deus zeloso, ele é um Deus cuidadoso. Ele não entra na sua vida sem que você dê permissão para que isso aconteça. Ele não vai entrando e fazendo as coisas. Ele espera de nós que nós venhamos a querer estar com o Senhor, que nós venhamos a querer buscar ao Senhor. Então o que ele fala para Josué, não desvia o seu caminho, não vai a deuses estranhos, porque Deus sabe, quando você for ler a trajetória do povo do Senhor e das lutas e dos povos pagãos que trouxe aqueles deuses para o meio deles, aqueles que estavam firmes, como Josué foi, e Deus ele adverte, medita na minha palavra, me segue, né? Medita nos meus caminhos, nas coisas que eu estou falando para você. Não se desvia seu caminho. Não vai até outras coisas estranhas que não tem nada a ver com o Senhor, né? Porque se você estiver comigo, eu estarei com você. Não é isso que eu disse? Ele fala aqui, no 9, não te mandei eu não te mandei? Ser forte, ser corajoso, porque eu vou estar com você. Então nós temos que ser fortes na presença do Senhor, temos que ser corajosos, temos que nos apresentar como verdadeiros guerreiros do Senhor, como verdadeiros discípulos de Cristo. Temos que preparar nossa vida para ser conivente com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós seguimos. Nós não podemos seguir só da boca para fora, entendeu? Nós não podemos ter só um título, evangélicos, cristãos. Não podemos. Temos que ser verdadeiros cristãos na presença do Senhor, porque não é a questão do que as pessoas estão vendo de nós, é a questão que Deus, ele vê tudo, irmãos. Ele é um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Ele está em todos os lugares, ele ouve todas as coisas, ele sabe todos os nossos pensamentos que nem chegou à nossa cabeça, nossa boca nem falou ainda, mas o Senhor já sabe, o Senhor já nos conhece e temos que ter temor ao Senhor. Não o que as pessoas vão achar de nós, não o que as pessoas estão vendo, mas o que o Senhor está vendo de nós, o que o Senhor acha sobre nós, né? Isso é o que importa. E nós também temos que ser exemplos. Porque se a gente está cheio do Espírito Santo, nós temos que dar os frutos do Espírito. Temos que mostrar o Espírito Santo através de nós, irmãos. E é isso. E eu gostaria de deixar com vocês também Mateus, livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. É pouco, que fala sobre algo que vocês com certeza já ouviram, né? Nós também já trazemos aqui e eu quero reforçar com vocês, que Mateus capítulo 5, versículo do 13 ao 16, que fala, os discípulos são o sal da terra. Vamos lá. Mateus 5, 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. O 14. Os discípulos é a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, a quem está nos céus. Então aqui Jesus está falando para os seus discípulos. Ele falou naquela época e ele fala para nós agora, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Entendeu, irmãos? Então aqui eu queria trazer um comentário que é escrito aqui na Bíblia, que fala: tanto o sal como a luz são forças que mudam permanentemente um meio estranho. O sal, ele ressalta o sabor e preserva ou retarda a decomposição somente se estiver puro. O cloreto de sódio, um componente estável, não pode perder sua salinidade, mas pode perder a sua eficiência quando diluído. Esse ponto é aplicado aos cristãos. A luz simboliza pureza e revelação divina. Se os cristãos estiverem somente retardando a deteriorização,
sua missão será um tanto desanimadora. Portanto, também devem ser faróis para aqueles que aceitarem a mensagem da salvação. Entendeu, irmãos? Então, nós temos que ser o sal da terra e a luz desse mundo. Temos que estar preparados, temos que estar cheios do Espírito Santo. E como nós fazemos isso? Através da palavra do Senhor, porque eu já disse, a palavra do Senhor é viva e eficaz, não é para aquele povo naquele tempo. Tem coisas que sim, são. Nós não estamos no tempo da lei, estamos no tempo da graça. Nós temos que saber interpretar, mas isso só pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Abrir a Bíblia para uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus é um livro qualquer, onde lê e não entende. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo te guia, ele abre a sua mente. Por isso que a palavra fala, a verdade conheceis a verdade vos libertará. Conhecer a Cristo. E quem é a verdade? Verdade é Jesus, verdade é Cristo. Ele é a verdade, e a verdade é Cristo. Ele vai nos libertar de todo esse jugo do pecado, de todas essas amarras de Satanás. Então, só quem entende a palavra do Espírito Santo de Deus, ela é só revelada para aqueles que são do Senhor, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. E como nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Meditando na palavra, como Deus falou para Josué, medita no que eu tô te falando, me segue, fala comigo, porque eu tô aqui, eu tô te esperando, entendeu? Eu quero te encher, porque só assim nós podemos ser a luz desse mundo, podemos mudar o ambiente na qual nós estamos inseridos. Porque se a gente não mudar, não trazer alguma mudança naquele ambiente, tem algum problema com a gente. Nós temos que ser a luz desse mundo. E para continuar, Mateus 13, o 44 e o 45, 2 versículos, que fala sobre a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. Então vamos lá, Mateus capítulo 13, versículo 44 e o 45. Vamos lá, parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. E a 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então aqui Jesus estava falando sobre o reino de Deus, aquele que acha, porque o reino do Senhor é um tesouro, é tudo que nós temos, irmãos, porque essa vida é uma vida passageira, é uma vida de ilusão, a nossa vida é com Cristo, a nossa eternidade é com o Senhor. Então, aquele que acha o Senhor, ele quer aquilo para ele. E ele vende tudo que ele tem, porque nada importa mais. O que importa é ter o Espírito Santo. O que importa é estar no céu, meus irmãos. O que importa é ter o nosso nome escrito no livro da vida. O que importa é sermos escolhidos pelo Senhor. Entendeu? E então, temos que dar valor. O valor que merece a nossa salvação. O valor que merece o Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, ele pagou um alto preço pela nossa vida. Ele nos amou de tal forma que deu seu Filho para que não perecêssemos, mas que viéssemos a ter a vida eterna. Então nós temos que dar esse valor para essa importância que tem, irmãos. Nós temos que nos arrepender, temos que seguir seguir a Cristo, seguir a palavra de Deus, que ela é Cristo na nossa vida. Temos que seguir, temos que mostrar Cristo na nossa vida. E para terminar, eu queria deixar com vocês 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo do 1 até o 15. Então vamos lá, 2 Timóteo do 1 ao 15. Os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que ele, minha parte, ouviste através de muitas testemunhas. Isto mesmo transmitiste aos homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará a compreensão de todas essas coisas. Então, Paulo está escrevendo para Timóteo aqui.
E Paulo está preso, por isso que ele fala para Timóteo, fala do meu testemunho de vida, fala do evangelho de Cristo, porque Paulo, ele pregava o evangelho da graça, irmãos. Então, se você tiver interesse, lê sobre a vida de Paulo, lê Atos, lê Romanos, lê Coríntios, lê a Bíblia inteira. Lê o Novo Testamento, irmãos. Porque isso é para nossa vida, nós somos os gentios. Paulo, ele pregava para nós, porque nós não somos os israelitas, não somos. Nós fomos enxertados, entendeu? Na videira. Nós não merecemos nada, nós somos gentios, irmãos. Então, Paulo, ele pregava para nós, por gentios. Então, Paulo está falando para Timóteo, fala do evangelho da graça, fala para os homens fiéis, para aqueles que são do Senhor, para instruir a outros, né? Fala do evangelho para instruir as pessoas, para que elas saibam de Cristo Jesus e ser participante do meu sofrimento, porque Paulo estava preso, porque pelo evangelho, irmãos. Se você for ler, você sabe que Paulo ele foi perseguido e ele estava preso e ele sabia que ele não ia voltar mais. Por isso ele escreve para Timóteo. E ele está ensinando Timóteo. Aqui ele fala muito bem o que minha irmã quis trazer. Nenhum soldado em serviço se envolve em coisas dessa vida. Isso está muito claro, irmãos. Muito claro. Porque nós que somos soldados de Cristo, nós não envolvemos com as coisas dessa vida. Temos que estar envolvidos com as coisas do Espírito Santo. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que o chamou, fazer a vontade de Deus, entendeu? Não a nossa vontade. Igualmente, o atleta ele não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, se nós não seguimos o Espírito, as coisas do Espírito Santo de Deus, se nós não seguimos a palavra do Senhor Jesus Cristo, se nós não mostramos Cristo em nós, se nós não vivemos segundo a palavra do Evangelho, nós não seremos coroados. Porque só um atleta, como Paulo, ele traz um exemplo. Um atleta, ele só chega ao primeiro lugar, ele só chega no primeiro lugar se ele lutar conforme as normas daquilo lá, daquele regimento. Porque se ele for infiel, se ele cortar caminho, ele não será honrado por aquilo, né? Então Paulo ele traz, e isso é sabedoria do Espírito Santo, irmãos. Isso não é do homem, isso é de Deus. Então aqui fala, né? Aí Paulo continua no versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como um malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Olha o que ele está falando. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, como eterna glória fiel é esta palavra, irmãos. Então ele está falando, eu estou preso, mas a palavra do Senhor Jesus não está, irmãos. A palavra do Senhor Jesus não está. Temos que abrir a boca e falar do evangelho. Então, continuando, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo, porque Deus é fiel, mesmo que nós somos infiéis, somos falhos, porque nós não somos perfeitos, porque o único perfeito é Deus, ele é fiel para cumprir a palavra, ele é fiel para cumprir a salvação, irmãos. Mas temos que perseverar no Senhor, porque se nós negarmos o Senhor, se nós negarmos o Evangelho de Cristo, nas nossas atitudes, não pensa que é só chegar o anticristo lá, e aí, se é evangélico ou não, nega aí, você acha que é só isso? Ou alguém vem com uma arma na sua cabeça e fala assim, nega Jesus, como muitos evangélicos, muitos missionários estão sofrendo. Nós ainda temos sorte, estamos aqui no Brasil, que ainda temos liberdade, né? Ainda temos. Mas muitos missionários estão lá. Nega Jesus, senão você morre, eu mato sua família. E eles não negam, eles morrem, eles perdem suas famílias por amor a Cristo. E aqui, ó, se nós negarmos, não é só nessa questão, mas negarmos ao Senhor nas nossas atitudes, no nosso pensamento, no nosso jeito de agir, no nosso jeito de falar. Quando nós erramos, quando nós fazemos coisa errada, nós estamos negando o amor de Cristo. Nós estamos negando a Jesus. Então, quando nós negamos ao Senhor, ele também nos negará. Entendeu? Porque mesmo que a gente é infiel, mesmo assim, o Senhor nos ama. Mesmo assim, o Senhor, ele é fiel, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus justo, né? É um Deus maravilhoso. E para terminar, vamos lá. Ler aqui, continuar no versículo 14, que eu
particularmente, amo, guardo isso, porque na minha juventude, quem pensa que eu sou tão velha assim, né? Mas quando eu era criança, quando eu era adolescente, a gente recitava isso na igreja, e eu não esqueço isso nunca, né? Ficou na minha memória, que Paulo fala para Timóteo, né? Recomenda estas coisas, dá testemunho solene de todos perante Deus, para que evitem contendas de palavra para que nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tens envergonhado, mas que maneja bem a palavra da verdade. Eu levo isso para minha vida, espero que vocês guardem isso no coração. Procurem apresentar-te a Deus aprovado, porque Deus não compra ouro que não seja provado. Nós não podemos ser reprovados, temos que ser aprovados. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tens envergonhado, mas que maneja bem a palavra da verdade, que sabe o que está falando, que não é mais criança no evangelho, que sabe falar do Senhor Jesus Cristo para salvar vidas, irmãos. Então, se você está longe dos caminhos do Senhor, se você ainda não se reconciliou com Cristo, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga ao Senhor Jesus Cristo. Fecha no teu quarto, fala no secreto, que no secreto ele te responderá. Entrega a sua vida para o Senhor, arrependa-se dos seus pecados, viva a palavra, porque o Senhor está vindo, irmãos. Essa é a palavra que nós queremos deixar para você nessa noite. Amém? Amém. É isso aí. E fiquem com Deus, irmãos. Até o próximo vídeo.